me valer do tempo e, dentro deste tempo, vos trazer uma reflexão bíblica que está no livro de Tito. Capítulo de número 2, e o versículo de número 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Vou ler o versículo 8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. E os que puderem dizer amém, digam. Amém. Obrigado. Todos nós fomos chamados para darmos exemplo. E isto de boas obras. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Quer seja na vida secular, quer seja na vida profissional ou na vida espiritual. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Não fomos chamados para praticar más obras. Não fomos alistados para isto. Não fomos convocados para isto. Mas o grande bandeirante do Evangelho, o apóstolo São Paulo, ele escreveu a Tito dizendo: em tudo, não é numa parte, não é numa alguma coisa. Ele disse para Tito: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Isto é ética ministerial. Nós estamos crescendo. Por incrível que pareça, nós estamos em fase de crescimento.
E estamos sendo vistos pela igreja, estamos sendo vistos pelo ministério. Quando surgirem as necessidades, alguém vai dizer que aquele irmão é apto para ocupar esta função. Este irmão já tem qualificação para este serviço. Este irmão já está pronto. O nosso crescimento vai sendo acompanhado. E a recomendação para nós é esta: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Em tudo. Todos nós. Eu vou contar um exemplo meu, vivenciado por mim. Eu estou completando 48 anos de ministério. 48 anos. Eu nunca imaginei ir para a escola bíblica no Recife e ter a oportunidade para falar. Nunca. Mas eu sempre fui à escola bíblica no Recife, sempre fui à escola bíblica em Fortaleza, sempre fui à escola bíblica em Sergipe, sempre fui à escola bíblica em Natal e nos outros estados da nossa federação. Eu sempre fui. E eu tenho algumas cadernetas de anotação. É tanto que eu tenho um amigo que mora em Minas Gerais, chamado João Batista. Ele me visitou e viu minhas cadernetas e disse: eu vou levar tudinho. Digo: não, isso aqui é os meus pergaminhos. Ele disse: não, eu vou levar, vou tirar cópia, depois eu trago. Bom, num desses dias eu fui para a escola bíblica no Recife. Saindo de casa, eu estava pastoreando a igreja em Sapé, onde o pastor Carlos, o irmão Vitor, está trabalhando. E eu disse para um irmão que tocava órgão, ele disse: o senhor vai para o Recife? Eu digo: vou. Mas eu não vou levar nem minha caderneta de anotações. Eu nunca falei. Guardei a minha caderneta no púlpito, fui embora para Recife. No primeiro horário da escola bíblica, assim como nós estamos iniciando aqui nesta manhã, o saudoso pastor Almeida pegou uma cadernetazinha e disse: quem é o pastor da cidade de Sapé? O presidente quer falar com o senhor. Aí eu perguntei o que foi que eu fiz. Eu perguntei a Deus o que foi que eu fiz. Era o saudoso pastor José Leôncio da Silva. Foi até lá. Ele disse: olha, o senhor não é da cidade de Sapé? Eu digo: sou, sim, senhor. O senhor está escalado para dar a primeira aula amanhã para os pastores. Eu disse: eu não trouxe minha caderneta. Ele disse: o problema é seu. Dê o seu jeito. Eu disse: sim, senhor, muito obrigado.
Quando foi à noite, eu passei a noite orando, chorando, que eu não tinha um texto bíblico para ler. Eu não sabia por onde começar, nem como encerrar. Repitam comigo: em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Eu pedi ao Senhor Jesus, me dê um versículo para ler. Agora, Senhor, seja generoso comigo, me dê um versículo que tenha referências. E o versículo que ele me deu não tinha referências, não tinha saída. Mas a Bíblia diz que entrará e sairá e achará pastagens. Eu disse, mas este versículo não tem referência. Como é que eu vou entrar? Como é que eu vou sair? Esses pastores que estão aqui são mestres. E eu sou um aluno principiante. Como vou fazer? Porque aquilo que a gente não sabe, procura saber de quem sabe. Aquilo que a gente não tem, procura saber de quem tem. E a madrugada, e a preocupação perdurou sobre a minha vida. 9h da manhã, pastor Almeida, indicado pelo pastor José Leôncio, disse: agora o pastor de Sapé, com a primeira aula. E eu disse na minha linguagem: eu agora estou numa saia justa. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus, Ele é amigo do obreiro. E naquela manhã, eu escapei. Naquela manhã, o nome do Senhor foi glorificado. Naquela manhã, Deus me ajudou. Ele foi generoso comigo. E eu quero chamar-lhes a atenção para esta expressão: em tudo te dá por exemplo de boas, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Aqui, o púlpito, digam comigo, o púlpito é a tenda da revelação. É aqui. Deus se revela a nós aqui. Ele abre a porta da palavra para nós aqui. Ele nos usa como instrumento aqui.
Quando eu escuto algum pastor dizendo: eu quero morrer no púlpito. Não, senhor. Vá morrer em sua casa, onde você quiser. Aqui não é lugar de pastor morrer. Aqui é a tenda da revelação de Deus. Repitam comigo: em tudo, te dá por exemplo de boas obras. A Bíblia nos diz que se alguém deseja o episcopado ou o ministério, excelente obra deseja, 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 deseja. E não é pecado desejar. Mas ciente que em tudo nós temos que ser exemplo de boas obras. E isto está relacionado aos costumes e comportamentos do indivíduo. Tanto do bem como do mal. O nosso comportamento não pode mudar para pior, tem que mudar para melhor. O obreiro tem que ir sempre melhorando, melhorando. Evitar de fazer algumas coisas que a gente já fez, a gente tem que evitar. Porque alguém está olhando e hoje a internet, ela faz comunicação de todos os detalhes do nosso comportamento. Seja ele bom, seja ele mau, seja ele vergonhoso ou decoroso, alguém. E nós precisamos dar exemplo de boas obras. Não é em uma parte não, em tudo. Em tudo te dá como exemplo de boas obras. Eu alcancei um tempo que quando o pastor, ele criava uma indisposição com o irmão, ele dizia: se você não quiser ficar aqui, pode se danar. Mas hoje ele não pode dizer isso. A porta está aberta, pode sair. Não, senhor. Que já tem outro grupo dizendo: venha para cá, que você calça 40 igual a nós aqui. Nós não podemos servir de mau exemplo às boas obras. O que eu fiz há anos passados, eu tenho que ir melhorando, me corrigindo, não posso fazer mais. Eu estive um dia desse numa escola bíblica e eu disse para os irmãos: não crie problema com o tesoureiro da congregação, da sua igreja, não crie problema. Nem pense em mudar o tesoureiro. Não crie problema com a sua mulher. Porque não dá certo. Quem vai lhe ajudar? Quem vai corresponder com você às suas necessidades? E o tesoureiro da congregação, se você botar ele para fora,
só vão dizer que ele estava sendo infiel. Não cometa este desatino. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Eu estou explicando isto porque nós precisamos aprender a não trabalhar errado. Nós vamos encontrar um texto, ou uma passagem, ou uma sentença, que diz que o homem estava trabalhando no campo errado. Como esse vocês encontram para mim. Estava trabalhando no campo, mas estava trabalhando errado. E nós temos que aprender a trabalhar certo. E há pessoas que eles cometem os mesmos erros de ignorância, de brutalidade com o povo, e ele cria uma problemática para ele. Mas a Bíblia está ensinando a todos nós, em tudo, te dá por exemplo de boas obras. É você que tem que se dar, é você que tem que se dar. Olha, eu não posso responder de uma maneira brusca aos meus superiores. Não posso, nem devo. Eu tenho que respeitar os meus superiores. Leia aí, por favor. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, é isso? É este. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: que procuras? O que é que você está procurando? Eu estou procurando confusão. Eu estou procurando imparcialidade. Eu estou procurando questões. Não, você não foi chamado para isso. Daqui um pouco você vai correr as 7 províncias, como a história do lobisomem, e não vai ter mais lugar para você. Me ajude, eu aceito. Jeremias 29:7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Não, mas eu chego, crio logo um problema com o tesoureiro da congregação. Eu crio um problema com a dirigente do círculo de oração. Vou botar minha mulher como dirigente. Olha, eu estou em João Pessoa há 24 anos. Irmã Carmen não é dirigente do círculo de oração. Ela coopera com a irmã Linalva Silva. Mas se o orgulho próprio me dominasse, eu dizia: quem vai ser a dirigente é ela. Deixe ela auxiliando. É bem melhor. Mas o irmão chega, muda logo, vou botar a minha esposa como dirigente do ciclo de oração. Não bote. Você tem que se dar, por exemplo, de boas. Deixe aquela velhinha que não sabe de nada.
Ela não sabe nem ler, mas Deus constituiu ela como dirigente. Deixe ela lá. Não, eu vou botar minha mulher, que ela tem um óculos bem grande assim, e quando ela encara assim, o povo já fica comigo. Não dá certo não, deixa a velhinha lá. Aleluia, ela sabe maestrar. Isso aqui é para a gente aprender a servir de exemplo de boas obras. Mas comigo é assim, você tem que mudar para melhor. Nós temos um irmão ali no Cristo que ele vende tapioca. Aí ele grita, tapioca de coco. As meninas gritam, vende fiado. Ele, não sou doido. Você não é doido. Você está aprendendo, nós estamos lhe ensinando, faça desta forma, proceda desta maneira, vai funcionar. É assim que funcionou no outro tempo com outros pastores. Olha, um pastor assumiu uma igreja e informaram a ele, cuidado com informações, informaram a ele que o maestro do coral não era casado civilmente. Ele disse, eu vou tirar. Vou tirar. Olha, se eu chegar e tiver uma porta aberta, eu entro por ela e deixo aberta. Se ela estiver fechada, eu passo e deixo ela fechada. Aprenda isso. Aí ele foi, disse na igreja, o maestro não pode mais ser maestro. Aí alguém perguntou por quê? Porque ele já vem há mais de 30 anos aqui. Porque ele não é casado civilmente. Aí os irmãos disseram, eu não venho mais para essa igreja. Eu também não venho. Eu também, daqui um pouco, tinha 50 pessoas que não queriam mais congregar. Aí ligaram para o pastor presidente foi lá e perguntou por que é que os irmãos não querem congregar. Quem tinha um maestro aqui há mais de 30 anos, e agora esse pastor novo que entrou, destituiu ele. A gente só permanece na igreja se ele voltar. O pastor disse, agora vamos resolver. Não é melhor acomodar a situação do que romper com tudo e criar um problema para você? Repitam, em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 15. Eu vos dei o exemplo. Siga o exemplo. Faça conforme o exemplo. Os senhores vão me encontrar um outro texto bíblico que diz assim: que fará o homem que servir ao rei? Vamos ver. Hoje a gente tem uma facilidade, porque tem internet, ela diz na hora. Que fará o homem que servir ao rei? A resposta é esta: o mesmo que os outros já fizeram. Como foi que os outros fizeram? Eu vou fazer da mesma maneira. Ah, não, pois eu faço diferente, vai dar problema para você.
você vai ficar mal visto, você vai ser rejeitado, você vai ser botado para fora daquela igreja. E não diga que a culpa é o pastor presidente, diga a culpa é minha. Fui eu quem criei essa indisposição, fui eu que criei esse mal-estar, fui eu quem criei essa confusão, fui eu quem criei esta briga, fui eu quem criei este problema, fui eu. Porque hoje está assim, as pessoas pecam e o culpado é o pastor. Eles desobedecem e o culpado é o pastor. Não, tenha a dignidade de dizer, fui eu quem fiz esse negócio mal feito. Eu fiz esse negócio mal feito. Olhe, está aqui o pastor Expedito Morato. Ele estava na cidade de Princesa Isabel. E um dia ele se pronunciou lá e eu estava presente e outros pastores. Ele disse, Deus cria situações, não foi? Que nos, diga com as suas palavras. Quando o obreiro não quer sair, Deus permite situações que ele é obrigado a sair, porque ele quer sair. Diga amém. Ele foi quem disse, e eu aproveitei o exemplo e anotei na minha caderneta. A gente precisa ter a humildade de dizer, pastor, eu errei, eu não devia ter dito aquilo, eu não devia ter feito daquela forma, eu não devia ter tido aquele procedimento, porque a Bíblia está dizendo a mim, em tudo te dá como exemplo de boas, e eu vos dei o exemplo, disse Jesus, para que como eu fiz, vocês façam do mesmo jeito. Está aqui o irmão Vavá, fica em pé aí, meu filho, da cidade de Natuba. Ele trabalha com plantação de uvas. Chama-se o quê? Quem é plantador de uvas? Hã? E ele planta a uva há muitos anos. Eu conheci o saudoso pai dele. Era o irmão 53 anos. Irmão Tonhá. Obrigado. Mas ele tem o método de cavar o espaço, 40 centímetros, afunda e planta. Aí eu chego, cavo na flor da pele e planto. Dá certo? Eu tenho um parreiral. Muito obrigado, meu irmão. Pode sentar. Eu tenho um parreiral, mas eu não posso fazer da forma que eu acho conveniente fazer. Eu tenho que fazer conforme os outros plantadores de uva fazem, senão não funciona. Aí a pessoa chegou hoje, já começa a mudar tudo. Você não encontrou a bancada da igreja assim? Deixa assim. Aleluia. Não, eu vou botar essa bancada desse lado assim, essa daqui vai ser assim, só essa do meio fica assim. Aí os irmãos dizem, mas nós não aprendemos assim. Pastor, eu sendo senhor, observava o que já está feito até agora. Quantos anos nós estamos completando de igreja no Brasil? Quem lembra? 113 anos. Será que uma pessoa com 113 anos não aprendeu ainda? Aí os irmãos querem botar mini saia na igreja. Funciona não.
Querem botar roupa da academia na igreja, não dá certo não. Querem botar brinco, cordão, pulseira. Quer ensinar a igreja a jogar bola, não vai funcionar e vai dar problema para você. Vão mandar botar você para fora da igreja. Repitam comigo: em tudo, te dá por exemplo de boas obras. Chega. Pastor, e por que o senhor não faz aqui um atletismo? Meu filho, eu não aprendi assim. Olha, eu sou crente desde o tempo do saudoso pastor Antônio Petronilo dos Santos. Ele não me ensinou a jogar bola. Eu não vou ensinar ninguém a jogar bola. Não. Eu tenho que me dar por exemplo de boas obras. Eu sou crente do tempo do pastor Antônio Fernandes das Chagas. Foi 27 com mais 7 de vice-presidente, 34. Ele não me ensinou a jogar bola. Saudoso pastor João Batista da Silva, fazendo visitas, chegou numa casa e as crianças vieram dar a benção a ele. Naquele tempo as crianças davam a benção ao pastor. Benção, irmão pastor. Se Deus te abençoe. Ele disse: pastor, disse: oi, meu filho, eu já aprendi a dançar. Aprendeu a dançar? Quem lhe ensinou? Foi uma televisão que mamãe comprou e botou aqui e ela ensinou a gente a dançar. Mas você se dê por exemplo de boas obras. Quem lhe mantém é a igreja, quem lhe sustenta é a igreja, quem lhe veste é a igreja, quem lhe calça é a igreja, quem lhe dá mantimento é a igreja. Então viva de acordo com a igreja que Deus lhe entregou. Mas hoje as coisas estão mudando. Todo mundo quer fazer a igreja ao seu modo. A igreja é a noiva de Jesus. Acabou. Não aceite essas coisas que estão chegando como inovação. Nós não precisamos de inovação, nós precisamos de renovação. Renova, Senhor, as forças, renova, Senhor, a alegria, renova, Senhor, a comunhão, renova, Senhor, renova, e não inova, renova. Repitam outra vez comigo: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Eu preciso me dar por exemplo de boas obras. Eu preciso. Vamos para a carta aos Filipenses 3:17. Não é preciso nada de novidade. Olha, eu tenho essa Bíblia aqui, é a Bíblia do tempo do Evangelho que eu crio. Eu não quero outra Bíblia. O irmão está lendo num canto, eu estou lá no outro. Não, senhor, eu quero a mesma Bíblia, a mesma leitura.
1 Tessalonicenses 1:7. De maneira que foste exemplo para os fiéis, tanto na Macedônia como na Acaia, duas cidades servindo de referência. Aquele irmão ensina a mesma doutrina que recebeu. Aquele pastor vive a mesma doutrina. O que é que faz a igreja crescer? Atos 2:42. Eu vou inventar um outro método para a igreja crescer. Vai dar errado para mim. Já deu errado para você. E perseveravam na doutrina dos pastores novatos, dos criadores de invencionice. E perseveravam na doutrina dos... Em que mais? Na comunhão. Eles tinham paz uns com os outros. No partir do pão, na Santa Ceia. E nas orações, e em toda a alma havia temor na criança, havia temor na adolescente, havia temor no jovem, havia temor no irmão de média idade e no irmão de idade da melhor idade, havia temor. Hoje não está havendo mais temor, porque nós estamos mudando as coisas. Nós estamos achando que dá certo fazer ao nosso modo. Não vai dar certo. A igreja tem uma estrutura e uma forma, e ninguém pode mudar a estrutura nem a forma da igreja. Eu criei assim, vou permanecer assim, servindo assim, adorando assim e glorificando assim. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. 1 Timóteo 1:16. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aqueles que estão nos ouvindo, eles estão crendo para a vida eterna. Não é para uma vida temporal, não, é para a vida eterna. Eles estão crendo em Jesus para a vida eterna. Olha, faz mais de 30 anos que eu estive na fazenda Arroz. E o irmão me chamou e disse: pastor, faz 30 anos que o senhor esteve aqui e o senhor deu uma palavra que ainda hoje ela está viva no meu coração. 30 anos. Aí citou o texto. Eu chorei. Aqueles irmãos estão seguindo para a vida eterna. Eu ia naquele tempo que havia Manzoá, o guarda mandou parar. Eu ia com um pastor, que eu não dirijo o carro. O pastor ia dirigindo, eu ia com ele. Ele parou, olhou para mim e disse: Faz 25 anos que eu venho acompanhando a sua vida, viu? Eu nunca encontrei imoralidade, vergonheza, safadeza na sua vida. E ele não é crente, não.
Quando o carro saiu dali, eu chorei. Eu disse: Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque há aqueles que estão crendo para a vida eterna. Eles estão seguindo a nós, mas para a vida eterna. Repitam: e em tudo te dá como exemplo de boas obras. Vamos à segunda carta dos Tessalonicenses 3 e 9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitar. Exemplo para ser imitado. Exemplo de fé, exemplo de pureza, exemplo de santidade. Nós temos que dar bons exemplos. Porque o que o povo quer fazer hoje é fazer da igreja uma quadrilha, a Navantu e a Narriê. Não, aqui não funciona não. Aqui não dá certo não. Aqui nós vamos permanecer na doutrina que nós abraçamos, nos princípios que nos foram ensinados. Irmão Samuel, repita esse mesmo texto. Escutem. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitar. Exemplo que possa ser imitado. Eu preciso servir de exemplo. E quando eu não sirvo de exemplo, eu sirvo de escândalo. E a Bíblia diz: ai daquele por quem vier o escândalo. Não é tanto quem praticou, porque quem praticou vai sofrer a sanção disciplinar, mas é por quem está propagando o escândalo. Primeiro São Pedro 5 e 23, primeira carta do apóstolo São Pedro 5 e 23. Perdão, 1 Pedro 5 e 3. Eu tenho que servir de exemplo ao rebanho. Você tem que servir de exemplo ao rebanho. Nós temos que continuarmos servindo de exemplo ao rebanho. Você já parou para sentar assim com Jesus e perguntar a Ele: Senhor, eu estou agindo de forma correta ou eu estou agindo de forma incorreta? Como eu estou sendo aceito? Vamos para o Evangelho segundo São Mateus 16 e 13.
Eu quero saber de vocês o que é que eles estão dizendo de mim. Prossiga, escuta o que eles disseram. E eles disseram, João Batista, Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que eu sou Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Pronto. Eu já estou classificado pelos homens. Eles podem dizer o que quiserem. Agora eu quero saber de vocês o que é que eu sou. Se eu sou um canalha, um vagabundo, um safadão, eu quero que vocês digam, porque vocês convivem comigo. Vocês sabem quem eu sou. Eu quero que diga agora. Prossiga, meu filho. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Pronto, eu quero que vocês digam o que é que eu sou. Eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou canalha, eu sou vagabundo. Eu quero que vocês digam. Porque vai chegar um momento que nós vamos provar isso aí. Porque é fácil alguém dizer que fulano é ladrão, é tarado, é bandido, é corno, é o que ele queira, pode dizer. A boca é dele, quem tem sua boca suja, nojenta, diz o que quer. Foi o que Jesus quis saber quem ele era. E vocês dizem que eu sou o quê? Diga aí. Repita aí, meu filho, o que foi que Jesus perguntou e eles disseram. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Prossiga. E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está resolvido. Pode dizer que eu sou Elias, pode dizer que eu sou Jeremias, pode dizer que eu sou um profeta desses aí, vagabundo qualquer. Agora eu quero que vocês digam quem eu sou. Eu quero saber o exemplo que eu tenho dado a vocês de moralidade, de respeitabilidade, de vida cristã. Diga agora o que é que eu sou. Olhe, eu estava numa convenção geral e um pastor disse assim, pastor José Wellington Bezerra da Costa é ladrão. Pastor José Wellington, vamos tirar uma comissão e vão apurar. Se eu sou ladrão, me leva para a cadeia. Tirou a comissão, pastor Elinaldo Renovato e outros foram. No outro dia trouxeram provado que o pastor José Wellington não era ladrão. Esse elemento ficou com tanta vergonha. Bote ele na cadeia, disse não. Promova a disciplina para ele, também não. Diga que ele é, diga também não. Eu entreguei a Deus. Pastor Zé Wellington vai fazer este ano agora 90 anos. Digam comigo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E repitam, em tudo, te dá por exemplo de boas obras.
em tudo. Na igreja, no comércio e aonde o irmão estiver, seja exemplo de boas obras. Continue sendo exemplo de boas obras. Continue vivendo como um verdadeiro cidadão do céu. E Deus vai preservar a sua vida. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E isso fala da ética pastoral. Deus vai nos guardar até o fim. A Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Seja exemplo, seja exemplo, seja exemplo, seja exemplo, seja exemplo, seja exemplo de boas obras. Meus irmãos, mais uma vez, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. O versículo que eu vou ler, os irmãos não imaginam. Está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, os versículos 2 e 3. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a cada um em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. E todos dizem: é do conhecimento de todos nós que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Todos nós que viemos ao templo nesta noite, viemos para receber bênçãos da parte de Deus. Os pastores estão reunidos durante hoje e amanhã para ministrar a palavra do Senhor e também bênçãos de Deus para o povo. Por mais que alguém queira desvirtuar isto, não vão conseguir. Deus nos chamou para abençoar. E a Bíblia nos diz: levantai mãos santas, sem ira, sem mácula e sem contenda. Todos nós aqui estamos com a bênção de Deus para abençoar. E a Bíblia nos diz que Davi, depois de oferecer sacrifícios pacíficos e holocaustos, abençoou o povo em nome do Senhor. Todos nós que aqui estamos viemos buscar uma bênção e não vamos voltar para casa sem ela. O Deus a quem nós servimos é o Deus que só faz maravilhas. Ele só faz maravilhas.
E aquilo que nós julgamos impossível, Deus torna possível. Depende unicamente de crermos que Deus pode fazer. Ele muda o quadro da situação. Ele muda a maldição em bênção. Ele torna sem efeito toda e qualquer intervenção do inimigo para garantir ao seu povo a vitória. E a Bíblia nos diz que Davi, depois de oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Todos nós que estamos aqui vamos ser abençoados em nome do Senhor. Se alguém tentar lhe amaldiçoar, o Senhor diz para nós: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. E aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Ninguém queira ficar debaixo de maldição, mas que todos estendam a mão e recebam a bênção de Deus. Holocaustos e sacrifícios pacíficos foram oferecidos por Davi. E ele tomou a liberdade de abençoar o povo. Assim como nós temos o dever sagrado de abençoar o povo. Aquele que chegar em nossa casa, em nossa tenda, em nosso abrigo, eles serão abençoados. E eu ministro nesta noite, receba a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para o seu matrimônio. Toda maldição impetrada contra você não terá efeito. Vai cair por terra a partir desta noite, porque o Deus que abençoa, Ele está presente nesta noite aqui. E Davi, depois de oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos, ele abençoou o povo em nome do Senhor. Recebam a bênção de Deus sobre a sua vida. Receba a comunhão de Deus sobre a sua vida. Receba a comunhão de Jesus sobre a sua vida. Receba a comunhão do Espírito Santo sobre a sua vida. E como ele não podia despedir o povo vazio, ele repartiu a todo o povo em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão. Receba nesta noite um pão, porque do tamanho que será a sua mesa, será o tamanho do pão que Deus vai colocar sobre ela. Ele deu tanto a homens como a mulheres, a cada um pão. Pão fala de provisão. Sempre pela manhã as crianças dizem para os pais: eu quero pão. Eles não pedem bolacha, eles não pedem bolo, mas pedem pão. Pai, eu quero pão. E lá em casa o meu filho Ismael Jorge, ele diz: pai, vamos comprar pão quente. Receba nesta noite um pão quente. Não é um pão da semana passada, um pão borulento, um pão mofado. É um pão quente que nesta noite
o Senhor manda lhe dar. Receba a provisão de Deus. Receba também um bom pedaço de carne. Não é capa de costela, não é osso, é carne, um bom pedaço de carne. Deus abençoe o seu povo com finas iguarias. Receba um pão, receba um bom pedaço de carne e receba um frasco de vinho. Glória! Estamos iniciando a escola sobre a bênção de Deus: pão, carne e vinho. Deus vai promover alegria em cada coração. Deus vai promover contentamento espiritual. Deus vai fazer algo extraordinário. Receba um pão. 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 Deus está mandando pão nesta noite. Deus está mandando um bom pedaço de carne. Eu morei ali no Rangel, na rua 2 de Fevereiro. E era um dia de domingo. Eu disse assim para a irmã Carmen, minha esposa: irmã Carmen, faz mais de mês que a gente não come carne verde. Eu queria comer carne verde. Eu estava atuando como segundo secretário da igreja que hoje eu estou pastor. Mas eu nunca disse para ninguém o que eu estava passando. Eu nunca fui na casa do pastor para dizer a ele: estou passando necessidade, porque eu tenho um pai que ele cuida muito bem de mim. E eu disse para a irmã Carmen: eu queria comer carne verde. Você pode falar carne fresca, carne verde, carne moída, carne de sol. Ele entende a sua linguagem. E não demorou 10 minutos. Alguém bateu na porta. E uma voz sublime disse a mim: levante para receber a carne. O irmão trabalhava no mercado do Rangel, filho do saudoso irmão Roque. Ele estava botando os pedaços de carne na tarimba, naqueles ganchos de alumínio, e o Senhor disse a ele: leve esse pedaço de chã de dentro para irmão Zé Carlos. Receba nesta noite um bom pedaço de carne. E eu me levantei e abri a porta, e ele disse: Jesus mandou-lhe trazer esse pedaço de chã de dentro. Deus manda bom, Deus só manda bom, Deus só faz maravilha. Ele cria o que não existe para beneficiar o justo. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus nesta noite. Se creres, serás abençoado nesta noite. Se creres, serás bem-aventurada nesta noite. Imaginem se eu tivesse pedido uma feira, mas eu pedi um pedaço de carne verde.
Eu sou testemunha que eu estava na congregação da Torre, aonde o companheiro celebra cultos, dirige. Era um dia de terça-feira, e o irmão estava sentado, ajoelhado no último banco, e aqui no templo um irmão que veio de Natal, Rio Grande do Norte, que costumava usar roupa branca, paletó e calça branca e sapato branco, Deus disse a ele: levante-se e vá lá no último banco e entregue àquele irmão 20 centavos que ele pediu para comprar 1 quilo de açúcar. E o irmão foi lá e disse: irmão, ele disse: pronto, Jesus mandou lá 20 centavos para o senhor comprar 1 quilo de açúcar. Eu não posso dar mais, que ele disse que era 20 centavos para comprar 1 quilo de açúcar. O que é que você está precisando nesta noite? Está precisando de alegria? Está precisando de reforço espiritual? Está precisando de contentamento? Está precisando de receber poder? Abre bem a tua boca e eu te encherei. Porque na Assembleia de Deus só recebe quem abre a boca. Quem fica de boca fechada não recebe nada. Receba nesta noite um pão. Receba nesta noite um pão. Receba nesta noite um bom pedaço de carne. E receba um frasco de vinho. Vinho fala de alegria. A sua alma está precisando de alegria. As afrontas e críticas e desprezos e pedradas que lhe atiraram, elas não vão superar a alegria que está no teu coração. Recebe nesta noite vinho de alegria para a tua alma. Porque a tempestade vai passar. A negra nuvem vai bater em retirada e o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Cante, cante e libere o que você trouxe para o culto. Não se admite pentecostal calado. A festa está somente começando. E as coisas vão se processar como um leque. E aquele que só faz maravilhas, ele está presente nesta noite. Eu conheço ali pertinho em Campina Grande uma irmã chamada Anunciada. Anunciada. Ela é dirigente de círculo de oração. E em um dia ela disse para a sua filha: vamos terminar de arrumar a casa, mas eu não tenho 1 centavo para ir para o círculo de oração, pagar o ônibus. Mas vamos terminar de varrer a casa, lavar a louça, organizar tudo. E quando terminou de varrer a casa, o vento entrou pela porta da frente e foi até a porta da cozinha. Ela disse: vamos começar tudo de novo. E quando ela começou com a vassoura, tinha nota de 10, de 20 e de 50. Eu não sei quem perdeu, mas eu sei que Deus mandou o vento soprar e levar para a casa de Anunciada. Você crê que Deus pode fazer também na sua vida, na sua família? Recebe nesta noite pão, carne e vinho para alegrar o teu coração. O Deus de Abraão só faz maravilhas. E naquele domingo eu me levantei e disse: irmã Carne, vou colocar esta carne verde na bacia de alumínio.
e depois você prepara, porque Deus já mandou a carne. Se eu tivesse pedido uma feira, Ele tinha mandado uma feira, mas eu só pedi carne. E hoje Deus está mandando pão, carne e vinho. 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 Vai abrindo essa boca abençoada. Há uma presença muito grande de Deus nesta noite e nesta casa. Quem trouxe as glórias de Jesus, entregue aqui. Quem trouxe as aleluia para glorificar a Deus, entregue aqui. Aqueles crentes mais ousados que gritam, manda mais, papai, grite nesta noite aqui. A última vez que eu estive em Mato Grosso, chegamos hoje do Piauí. No Mato Grosso, os plantadores de café, cada um deles fizeram o plantio de maior qualidade. Mas veio uma peste de largata e começou a devorar o cafezal. E cada um procurou comprar inseticida de qualidade, mas um irmão pobre e humilde, ele disse, Espírito Santo, eu não tenho dinheiro para comprar inseticida. E o que é que eu faço? E o Espírito Santo disse, suba e desça. Suba e desça. Suba e desça em cada carreira do cafezal e eu vou fazer a minha parte. Deus vai fazer a sua parte em sua vida. E eles ficaram observando o irmão subindo e descendo, subindo e descendo. Disseram, que negócio é aquele? Depois foram ao irmão e perguntou, o que é que você estava fazendo? Ele disse, eu recebi ordem para subir e descer, descer e subir. E as largatas morreram. Ah, eu quero que você me ensine isso também. Ele disse, é negócio de crente. Porque essas coisas só cabem em cabeça de crente. Na cabeça de quem não é crente não entra não, porque eles não acreditam. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o homem espiritual compreende e discerne tudo, e ele por ninguém é discernido. E eles disseram, eu quero saber qual foi essa inseticida. Ele disse, a oração. Porque depois de orar, Deus fez a sua parte. E Ele vai fazer o seguinte, eu vou mandar para a igreja 10% de toda a produção do cafezal. Aí eles disseram, nós também queremos mandar, mas você precisa fazer esse trabalho para Deus dar a gente vitória. Deus só faz maravilhas. Você acredita que Ele vai começar hoje? Você acredita que Ele vai operar hoje? Você acredita que Ele vai cumprir hoje? Libere o que você trouxe para o culto. Não se admite crente trazer material e deixar em casa. Traga para o culto. Glória, aleluia, amém. Manda mais, papai, e Deus vai começar a fazer a coisa especial. Receba nesta noite um pão.
receba nesta noite um bom pedaço de carne e receba nesta noite um frasco de vinho. Oh, glória! Quem tem ouvido para ouvir, ouça e dê glória. Aleluia. Não sei como você chegou aqui nesta noite, mas uma coisa eu tenho certeza.